Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a vida da Grécia Antiga. As principais etapas da vida de um grego eram o nascimento, a infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice e a morte. A maneira de que se vive essas etapas é totalmente diferente de sociedade para sociedade. Na Grécia Antiga, quando se nasce uma criança, ela era banhada em água, vinho ou em outro líquido qualquer. Se fosse menino, pendurava-se um ramo de oliveira, e se fosse menina, pendurava-se uma fita de lã. As famílias mais ricas comemoravam com grandes banquetes o nascimento de uma criança, enquanto famílias mais pobres se contentavam apenas em dar um nome à criança. Crianças podiam ser abandonadas pelos seus pais, mas muitas vezes os bebês que eles eram abandonados, eles eram adotados por outras pessoas. Em todas as fases da vida, existiam muitas diferenças entre homens e mulheres na Grécia Antiga. As mulheres geralmente eram confinadas em cômodos separados. As crianças eram mantidas em contato somente durante a primeira infância. Após isso, não poderiam, porque senão não seria considerado uma boa educação. As meninas brincavam com brinquedos que a levavam no intuito da vida adulta, assim como os meninos. As meninas geralmente faziam costura, aprendiam a cuidar dos filhos, dentre outros, e os meninos brincavam de luta, para aprender a entrar ao exército. Já na adolescência, as meninas iam cerimônias para se prepararem para os casamentos. E as meninas com mais condições poderiam tocar e dançar. Ao atingir a adolescência, as moças iam participar de cerimônias que as preparavam para o casamento. Já os rapazes iam para treinamento de guerra. Basicamente consistia em treinar a caça. E a educação deles consistia em conhecer as letras, as poesias e as retóricas. No tempo da democracia em Atenas, por exemplo, os rapazes eles aprendiam as boas maneiras, a ler, a escrever, a praticar esportes, porque eles teriam que se alistar no tipo de serviço militar a partir dos 18 anos. E eles também eram treinados para falar em público, para expor suas ideias e opiniões, eram treinados para participar de competições. E não foram só os rapazes das famílias ricas que tiveram acesso à educação. Os rapazes das famílias mais pobres também tiveram acesso ao ensino e a teatros, danças, festas, músicas, enfim, essas manifestações culturais. Não é de hoje diferenças sociais, são tão profundas que pobres e ricos vivem em mundos diferentes, só que na mesma sociedade. O casamento na Grécia Antiga reproduzia a diferença entre rico e pobre. Esse camponês ou artesão tinha que trabalhar para sobreviver e casavam-se cedo. Já os abastados casavam-se mais tarde. Em geral, o noivo serviu o exército por um certo tempo e depois casava-se. Entre as famílias de posse, o casamento era considerado uma aliança do bem. Geralmente, as meninas tinham de 15 a 20 anos e os homens 35 anos. Quando a família era mais pobre, a diferença era menor um pouco, mas geralmente os homens tinham de 35 a 40 anos. E eles não passavam a ser só os maridos das meninas, ou seja, mulheres no caso, mas também passavam a ser professores, porque além de marido, eles trabalhavam já no exército, já faziam parte do exército. E eles sabiam e tinham informações para passar a elas e ensiná-las. Sobre a reprodução, os gregos eles achavam assim que a palavra esperma, traduzido para o português, é semente. Então o homem tinha semente, ele plantava e a terra era... a mulher era a terra, no caso. E no caso, quando a semente não germinava, eles colocavam a culpa na mulher, que a mulher não estava conseguindo cumprir sua função. E o homem, assim, podia se divorciar justificadamente. Apesar dos homens serem mais velhos que suas esposas e correrem muito risco de morrer na guerra, as mulheres também morriam com muita frequência nos trabalhos de parto. E os homens casavam-se com muita frequência e também haviam muitas viúvas. Por conta das doenças especialmente, muitas pessoas da antiguidade não chegavam à velhice. Bom, isso pode parecer muito estranho para nós, que somos acostumados a conviver com idosos, mas naquela época era muito comum a morte de pessoas entre 30 e 50 anos de idade. Quando as crianças ficavam órfãs da mãe, o pai casava-se com outra mulher. Já as crianças que ficavam órfãs do pai, as mães cuidavam do filho com a ajuda de um homem da família que era chamado como tutor. Os gregos davam muita atenção ao sepultamento
dos mortos. Até mesmo porque a maioria eram muito jovens e as mulheres geralmente morriam em trabalho de parto e os homens guerreiros em luta. E esses eram os dois casos considerados mais honrosos na Grécia. E assim, nos velórios, era uma das únicas ocasiões que as mulheres poderiam sair em público. E esses corpos eram ou cremados ou sepultados em tumbas. Isso dependia da família a escolha. Se fosse em tumbas, eles poderiam receber visitas e fazer, como posso dizer, orações para eles lá, cultos. A sua família poderia lá fazer. E classes sociais na antiguidade? Bom, classes sociais é algo criado recentemente que é ligado ao capitalismo. E, no entanto, o capitalismo é algo recente, não existia o capitalismo na antiguidade. E por isso que os historiadores afirmam que não eram classes sociais que existiam na antiguidade. Existiam algumas distinções, como Aristóteles usava, como os bem-nascidos e os não bem-nascidos. E também existiam algumas definições jurídicas, que eram assim, os nascidos livres, os nascidos escravos e outras. Mas para saber certinho se existia classes sociais, a gente teria que conhecer todos os termos que a gente se conhece de hoje, que era usado na antiguidade. E, no entanto, não tem como a gente conhecer os termos. E por isso que os historiadores afirmam que não é classes sociais, apenas tinha alguns grupos, não classes sociais como é dividido hoje em dia. Porém, outros estudiosos acreditam que haveriam sim classes sociais na Grécia Antiga. Eles defendem que sempre houve uma disputa de interesse entre escravos e senhores de escravos, por exemplo. Mas outros estudiosos afirmam que haveriam outras diversas classes sociais. Não só de escravos e senhores de escravos, haveriam também uma luta entre os camponeses e os proprietários ricos. Eles defendem que sempre houve uma luta de interesses entre os muitos, que seria a população, que seria as pessoas de baixa renda, de baixas condições, e os poucos, que seriam os proprietários, os ricos, aqueles que detêm muito poder. Além disso, há historiadores que afirmam que além dos conflitos existia uma aliança entre grupos. Isso tem sido visto como um indício de que não havia uma divisão bipolar no mundo antigo. Bom, a maneira de que o povo se manifestava era muito diferente da elite. Outros afirmam que existia sim uma divisão essencial entre apropriados e apropriadores. Uma oposição bipolar corresponde melhor aos conflitos na Grécia.